Antes de começar a história de hoje, gostaria de convidar você que curte histórias de terror e mistérios sobrenaturais a se inscrever aqui no canal. Estamos em uma jornada para alcançar 1000 inscritos até o final do mês, e eu conto com vocês para fazer isso acontecer. Tem muita história assustadora vindo por aí, então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já curte o vídeo e bora crescer essa comunidade de corajosos que adoram sentir aquele frio na espinha. Me chamo Joaquim, e hoje, com meus 70 e tantos anos, carrego algumas memórias que nunca me deixaram em paz. Uma delas foi quando trabalhei numa fazenda lá no interior de Minas Gerais, nos anos 80. Era uma fazenda velha, dessas que você já sente o peso da história só de pisar no chão. A propriedade era enorme, com campos que se perdiam no horizonte, mas o que chamava a atenção mesmo era uma igrejinha abandonada que ficava bem no meio do terreno. Pequena, de pedra, com o teto desabando, e as janelas fechadas há muito tempo. O pessoal da região sempre falava que aquele lugar era assombrado, e ninguém se atrevia a chegar perto. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de fantasmas ou coisas do tipo, mas confesso que aquela igreja me dava uma sensação estranha. Parecia que ela estava ali por um motivo, como se guardasse algum segredo. Sempre que passava por perto, sentia um frio subir pela espinha, mesmo nos dias mais quentes. Mas, como tinha que fazer meu trabalho, não dava muita bola para essas coisas. O dono da fazenda na época, seu Augusto, era novo por lá. Ele havia acabado de comprar o lugar e queria reformar tudo, inclusive a tal igreja abandonada. No começo, parecia uma ideia boa. O lugar precisava de uma reforma mesmo, e muita gente dizia que com a igreja restaurada, a fazenda voltaria a atrair mais gente. Mas a verdade é que ninguém queria se envolver na obra da igreja. Eu achava estranho, mas o pessoal evitava até falar sobre o assunto. Aquilo lá tem história, Joaquim, diziam os mais velhos. Mas quando eu perguntava mais detalhes, eles mudavam de assunto, desviavam o olhar e saíam de perto. Com o tempo, comecei a ouvir algumas conversas baixas no vilarejo. Diziam que a igreja tinha sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Na época da colonização, os primeiros moradores tinham desrespeitado o solo sagrado para levantar a capela. Aparentemente, os donos anteriores tentaram reformá-la, mas cada um deles abandonou a ideia, alegando que coisas estranhas começavam a acontecer. Um deles até desapareceu sem deixar rastro. Seu Augusto, porém, não acreditava em nada disso. Ele era um homem cético, daqueles que acham que tudo pode ser explicado com lógica. Decidiu seguir em frente com a obra, ignorando os avisos da vizinhança. Essas histórias são besteira. Gente que acredita em assombração nunca viu uma de verdade, ele dizia. Foi aí que começaram as primeiras manifestações estranhas. As ferramentas dos operários sumiam do nada. Martelos, pás, até materiais de construção simplesmente desapareciam durante a noite. No início, a gente pensava que era algum ladrão, talvez algum moleque da vila querendo pregar peça. Mas quando o pessoal começou a ver marcas de mãos sujas de terra nas paredes da igreja que estavam sendo reformadas, o clima mudou. Pareciam mãos de crianças, pequenas e magras, como se algo ou alguém estivesse tentando avisar que aquela obra não deveria continuar. Eu fiquei mais atento, mas ainda não estava convencido. Achava que podia ser alguém pregando peças ou uma coincidência. Só que, quanto mais mexiam na igreja, mais as coisas ficavam assustadoras. A gente ouvia vozes à noite. Não eram vozes normais, eram sussurros, carregados pelo vento que parecia vir de todos os lados. Quando a reforma começou a mexer no solo ao redor da igreja, esses sussurros ficaram mais fortes, como se estivessem com raiva. Era difícil explicar, mas era um som que te deixava desconfortável, uma sensação de que algo estava profundamente errado. Na primeira vez que ouvi, achei que era o vento comum do campo. Mas depois, percebi que aquelas vozes estavam sussurrando algo, quase como se chamassem por nós.
Aquela sensação de medo começou a crescer em mim. Eu passei a evitar a igreja sempre que podia. Só que o mais estranho estava por vir, e eu ainda nem imaginava o que me esperava naquela fazenda assombrada. A cada dia que passava, ficava mais claro que mexer naquele lugar não ia acabar bem. Depois que as marcas de mãos apareceram nas paredes da igreja, ninguém mais queria trabalhar ali. Seu Augusto, teimoso como sempre, ainda achava que aquilo era tudo invenção, uma forma do pessoal da fazenda evitar o trabalho. Ele estava determinado a terminar a reforma, e acabou contratando um novo grupo de operários de fora, gente que não sabia das histórias. Eles chegaram confiantes, rindo das superstições locais, mas não demorou para o clima mudar. Na primeira semana, eu comecei a notar que os operários ficavam mais calados conforme o sol ia se pondo. Durante o dia, eles trabalhavam normalmente, conversando, rindo, mas à medida que o final da tarde chegava, o silêncio tomava conta. O som dos martelos e serras diminuía, e ninguém parecia disposto a continuar depois que o sol começava a descer no horizonte. Eu também não queria estar por perto nessa hora. Uma noite, eu estava indo embora, quando ouvi algo que me fez parar. Era um som estranho, baixo, como um sussurro carregado pelo vento. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu olhei ao redor, mas não vi nada, só o campo vazio e a igreja no meio da fazenda, com as paredes ainda sendo reformadas. Fiquei parado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo, mas o som foi ficando mais forte. Aquilo não era o vento comum. Era quase como se estivesse tentando me chamar. Me arrepiei dos pés à cabeça e, pela primeira vez em muitos anos, senti um medo verdadeiro. Aquela sensação de estar sendo observado, vigiado por algo que não era deste mundo. Saí dali o mais rápido que pude, voltei para a casa que eu e minha esposa ocupávamos na fazenda, e naquela noite, mal consegui dormir. Os sussurros continuaram nas noites seguintes. Eu não era o único a ouvir. Os operários começaram a comentar baixinho, entre eles, que também estavam ouvindo coisas estranhas. Alguns chegaram a dizer que, enquanto trabalhavam perto da igreja, sentiam uma presença. Era como se alguém estivesse ali, parado, observando cada movimento deles. Um deles jurava de pé junto que viu uma figura passar correndo entre os campos de milho, mas quando ele foi conferir, não encontrou ninguém. As sombras também começaram a aparecer. No começo, achei que era minha imaginação. Sabe como é? A gente vê coisas quando está com o medo na cabeça, mas não era só eu. Os outros caras também viam. Eram vultos, formas escuras que pareciam se mover rapidamente entre as árvores e o milho, mas que sumiam assim que a gente tentava olhar de perto. Uma noite, um dos operários, o João, veio até mim com os olhos arregalados, pálido. Ele disse que viu alguém dentro da igreja, parado lá dentro, me olhando enquanto eu passava. Quando eu perguntei quem era, ele balançou a cabeça e disse que não sabia. Só sabia que aquilo não era uma pessoa comum. A coisa mais estranha aconteceu poucos dias depois. Era uma tarde como qualquer outra, e eu estava ajudando os operários a descarregar materiais perto da igreja. De repente, um deles, o Paulo, caiu no chão, segurando a cabeça e gritando. A gente correu até ele, e ele estava pálido, tremendo. Ele disse que ouviu uma voz clara, dentro da cabeça dele, uma voz que repetia: "Saiam daqui. Saiam daqui antes que seja tarde." Aquilo foi a gota d'água para muita gente. No dia seguinte, metade dos operários se demitiu e foi embora da fazenda. Eles diziam que não valia a pena ficar ali, que o lugar era assombrado e que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E, sinceramente, eu comecei a pensar que eles tinham razão. Mas seu Augusto, teimoso como sempre, insistiu em continuar. Ele não acreditava em nada disso, dizia que era só superstição. Mas eu sabia que ele estava errado. Eu sentia no fundo dos ossos que aquela fazenda, aquela igreja, guardava segredos sombrios demais para a gente entender. Naquela noite,
Deitado na minha cama, eu ouvia o vento lá fora, e no meio do silêncio, os sussurros voltaram. Desta vez, mais altos. Eu estava começando a me perguntar se a gente conseguiria sair dali antes que fosse tarde demais. As coisas começaram a desandar de verdade depois daquela noite dos sussurros. A cada dia que passava, a fazenda ficava mais estranha, como se algo estivesse crescendo no ar, algo pesado e sombrio. Era difícil descrever, mas era como se todo o lugar tivesse se tornado assustador. Até minha esposa, que normalmente não ligava muito para essas coisas, começou a notar que algo estava errado. Eu me lembro claramente de uma noite em particular. Estávamos sentados na cozinha, tentando jantar, mas o ambiente estava pesado. Ouvimos um barulho vindo de fora, algo que parecia uma porta batendo ou alguém caminhando do lado de fora da casa. Levantei, com o coração acelerado, e fui conferir, mas, como sempre, não havia nada. Só o vento soprando pelos campos de milho, e aquele sentimento de que havia algo nos observando, à espreita. Na manhã seguinte, fui conversar com o seu Augusto. Eu já não aguentava mais aquela pressão, aquela sensação de medo constante. Contei para ele sobre os sussurros, as sombras e os relatos dos trabalhadores. Esperei ele rir de mim, como sempre fazia, mas, para minha surpresa, ele ficou sério. Muito sério. Você já ouviu falar do cemitério indígena? Ele perguntou, com a voz baixa. Aquilo me pegou de surpresa. Cemitério indígena? Não, nunca ninguém tinha falado disso. Ele então me contou que, muito antes da fazenda existir, aquela área era um antigo território indígena. Segundo algumas histórias que corriam pelos moradores mais antigos, havia um cemitério sagrado onde os índios enterravam seus mortos. Ninguém sabia ao certo onde ficava, mas muita gente achava que a igreja havia sido construída bem em cima dele. Quando essa igreja foi construída, foi como se eles tivessem profanado o lugar, seu Augusto explicou. Os antigos falam que a terra ficou amaldiçoada depois disso, e os espíritos dos mortos nunca descansaram em paz. Quem mexe aqui acaba incomodando eles. Eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça. Não era possível que tudo isso fosse verdade, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido. As coisas que estavam acontecendo, era como se algo muito antigo e muito raivoso estivesse tentando nos expulsar dali. Talvez a fazenda toda estivesse assombrada por esses espíritos. Tentei ignorar a ideia, me convencer de que era tudo superstição asterisco. Mas, quanto mais eu pensava, mais tudo se encaixava. As sombras, os sussurros, as coisas desaparecendo, era como se os espíritos estivessem tentando nos mandar embora. E talvez fosse melhor mesmo obedecer. No entanto, seu Augusto ainda insistia em continuar a obra na igreja. Ele achava que aquilo era uma lenda para assustar os mais fracos e que, com o tempo, tudo se resolveria. Mas, naquela noite, aconteceu algo que nos fez repensar tudo. Já era tarde, e eu estava em casa com minha esposa, tentando relaxar. O vento lá fora estava forte, fazendo as janelas tremerem. De repente, ouvimos um barulho alto, como se algo muito pesado tivesse caído dentro da igreja. Parecia que o teto tinha desabado. Meu coração acelerou, e eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Quando cheguei lá, encontrei seu Augusto parado na frente da igreja, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele estava apavorado. No chão, dentro da igreja, havia um buraco enorme, como se o chão tivesse cedido. E dentro daquele buraco, entre as pedras e a terra, havia ossos. Muitos ossos. Seu Augusto e eu ficamos parados ali, em silêncio. Aquilo era real. Não era mais uma história. A igreja tinha sido construída em cima de um cemitério indígena, e agora, os mortos estavam ali, expostos, como se tivessem sido perturbados. Depois dessa descoberta, ninguém mais quis ficar na fazenda. O medo se espalhou como um incêndio. Os trabalhadores foram embora no mesmo dia,
e até seu Augusto desistiu de continuar a obra. Aquilo já era demais para qualquer um. Mas, o pior ainda estava por vir. Naquela noite, de volta em casa, eu e minha esposa ouvíamos os sussurros de novo. Só que dessa vez, eles estavam mais altos. Pareciam vir de dentro das paredes da nossa própria casa, como se algo estivesse nos cercando. As sombras que antes se limitavam aos campos de milho, agora pareciam estar dentro da nossa casa. O vento lá fora uivava, mas o que nos deixava realmente apavorados era a sensação de que não estávamos sozinhos. Foi quando minha esposa olhou pela janela e, com a voz trêmula, disse: "Tem alguém lá fora." Eu fui até a janela, e o que vi me deixou paralisado. Havia uma figura alta, escura, parada no meio dos campos de milho, olhando diretamente para nossa casa. Ela não se mexia, apenas nos observava. O medo tomou conta de mim, um medo que eu nunca tinha sentido antes. Naquela noite, decidimos que não podíamos mais ficar ali. Não sabíamos o que era aquela presença, mas sabíamos que não estávamos mais seguros. No dia seguinte, colocamos a fazenda à venda e fomos embora. Essa fazenda, ela guarda segredos que ninguém deveria tentar desvendar. Quem mexer com o que está enterrado ali, não vai encontrar paz. Eu só espero que ninguém mais tenha que passar pelo que passamos. Sei que, para quem ouve, parece uma história inventada, mas eu vivi isso. E, até hoje, ainda ouço sussurros quando o vento sopra forte à noite. Depois da noite em que decidimos ir embora, as coisas só pioraram. Era como se aquela presença tivesse percebido que nós estávamos fugindo, e ela não queria que a gente saísse tão fácil assim. Nos dias que se seguiram, cada passo que dávamos para organizar a venda da fazenda era como pisar em terreno minado. Minha esposa começou a ficar doente. Primeiro, era só uma fraqueza, um cansaço inexplicável. Mas, de um dia para o outro, ela começou a sentir dores fortes, como se algo estivesse puxando toda a energia dela. Levamos ao médico da cidade, mas ele não encontrou nada. Nenhuma explicação. Ela parecia estar esgotada, drenada. E eu sabia que não era algo físico. As noites, que já eram difíceis, se tornaram um verdadeiro pesadelo. Os sussurros não paravam mais, e eles não estavam só lá fora. Parecia que vinham de todos os lugares. Dentro da casa, da cozinha, até do quarto onde a gente dormia. E, pior, os sussurros começaram a ter palavras. Não dava para entender tudo, mas algumas frases soavam claras o suficiente para gelar a espinha. Larguem a terra. Vocês não são bem-vindos. Vão embora enquanto podem. Era um aviso, um último aviso. Naquela noite, enquanto tentávamos dormir, ouvimos passos. Passos pesados no andar de baixo. Minha esposa, já fraca, tentou se levantar, mas eu a mandei ficar quieta. Peguei a lanterna e desci as escadas, rezando para que fosse algum animal que tivesse entrado na casa. Mas quando cheguei na sala, senti aquela presença de novo. A mesma sensação de ser observado, mas dessa vez, estava muito mais perto. A lanterna tremia na minha mão, e enquanto a luz iluminava o canto da sala, vi o impossível. Uma sombra, mas sem corpo. Ela se movia lentamente, quase deslizando pelo chão, como se estivesse viva. O ar ficou gelado de repente, e os sussurros começaram a ficar ensurdecedores. Era como se todos os espíritos daquela terra estivessem ao meu redor, gritando, exigindo que saíssemos de lá. Corri de volta para o quarto e travei a porta. Minha esposa me olhou, pálida, e eu sabia que ela também podia sentir. Algo estava com a gente naquela casa, e já não era mais seguro ficar ali nem por mais uma noite. Na manhã seguinte, sem esperar mais nenhum comprador, deixamos a fazenda para trás. Pegamos o que podíamos carregar e saímos. Eu até tentei explicar para alguns conhecidos, mas ninguém parecia levar a sério. As pessoas riam, diziam que era coisa da nossa cabeça. Mas nós sabíamos a verdade. Alguns meses depois,
Fiquei sabendo que o novo dono, que comprou a fazenda por um preço bem abaixo do mercado, também acabou indo embora. As histórias que corriam na cidade eram de que ele havia visto as mesmas sombras, ouvido os mesmos sussurros, e que, na última noite dele na fazenda, encontrou os animais mortos nos campos de milho, como se algo tivesse passado por ali, levando a vida de tudo o que tocava. Eu e minha esposa nunca mais voltamos àquela região. Ainda hoje, ao lembrar, sinto um arrepio. E às vezes, quando o vento sopra forte à noite, eu juro que ainda consigo ouvir os sussurros. Essa experiência na fazenda foi o suficiente para entender que, às vezes, a terra guarda segredos que é melhor não mexer. O que quer que estivesse ali, não queria ser perturbado. Talvez os espíritos dos antigos moradores daquela terra, talvez algo ainda mais antigo, algo que ninguém pode explicar. E você, já viveu algo parecido? Já sentiu que algum lugar carregava uma energia pesada, uma sensação de que não era bem-vindo? Se sim, deixa aí nos comentários sua história. Quero saber se essas coisas também acontecem com outras pessoas ou se, por algum motivo, fomos os escolhidos para viver esse pesadelo. Se gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como esse, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo sobre mistérios, casos sobrenaturais e experiências que podem te fazer questionar o que é real. Até a próxima, se tiver coragem.